Será que a inteligência artificial vai dominar o mundo? Será que ela vai substituir o ser humano? Será que daqui a alguns anos a gente vai ser inútil, sem função, sem espaço, só assistindo as máquinas fazerem tudo melhor que a gente? As perguntas estão em todo lugar. Vídeos, podcast, notícias, conversas de bar. Parece sempre um clima meio apocalíptico. Como se a gente estivesse prestes a ser ultrapassado por algo que criamos e não conseguimos mais controlar. Mas deixa eu te propor uma coisa logo no começo. E se a pergunta estiver errada? E se o problema não for exatamente a IA dominar o mundo, mas algo muito mais sutil que já vem acontecendo há bastante tempo? Terceirização da capacidade humana. Porque, olhando com calma, esse medo de tecnologia não é novo. Toda grande mudança tecnológica veio acompanhada desse mesmo pânico. A máquina ia acabar com o trabalho humano, a imprensa ia destruir o pensamento, o computador ia emburrecer as pessoas, a internet ia acabar com as relações humanas. De certa forma, todas essas tecnologias realmente substituíram alguma coisa. A questão é o quê? Toda tecnologia sempre substituiu uma função humana. A máquina substituiu a força física. A calculadora ela substituiu o cálculo manual. A câmera fotográfica mudou completamente a forma com que a gente lida com a memória. O celular virou uma extensão do nosso corpo. O problema é que essa substituição não aconteceram de uma vez, nem de forma violenta. Elas foram acontecendo aos poucos, quase sem a gente perceber. E talvez seja por isso que a discussão sobre a IA fique um pouco que confusa, porque quando a gente olha para trás, percebe que já terceirizamos muita coisa. O GPS, por exemplo, substituiu a nossa orientação espacial. Antes a gente se perdia, errava o caminho, aprendia referências, criava mapas mentais. Hoje a gente só segue uma seta. Se o GPS manda você virar à direita, a gente vira. Dwight, it said go to the right. It can't mean that. There's a light I there. think it knows where it is going. This is the The light. machine This is the knows. light. Stop yelling at me. No, it's Stop up there. yelling. There's no light here. Mesmo que não faça sentido. A decisão não é mais nossa, a orientação também não. A câmera do celular fez algo parecido com a memória. Em vez de viver o momento, lembrar depois, a gente registra tudo, fotografa tudo, filma tudo e, curiosamente, quanto mais a gente registra, menos a gente lembra. A memória deixa de ser algo interno e vira arquivo externo. Se está salvo na nuvem, não precisa mais estar na nossa cabeça. As redes sociais fizeram isso com a nossa opinião. A gente começou a terceirizar o que pensa. Likes viram termômetros da verdade. Opiniões passam a ser prontas, embaladas, mastigadas. A gente não pensa mais o que eu acho disso, mas qual opinião é aceita sobre isso. O algoritmo aprende rápido o que a gente gosta e passa a mostrar mais do mesmo. Não para te provocar, mas para te manter confortável. E é aí que entra o algoritmo como um todo. Ele escolhe o que você vê, o que você ouve, o que aparece primeiro e o que some. Aos poucos, a sugestão vira decisão. Você não escolhe ativamente, você aceita o que foi colocado na sua frente. E tudo isso parece muito prático, muito eficiente, muito moderno. Processo, esforço e o papel real da IA. Nesse cenário, a inteligência artificial não é uma ruptura absurda. Ela é mais um passo, talvez o passo mais delicado até agora, porque ela começa a tocar em algo que a gente sempre considerou muito humano: o pensamento, a linguagem, a criação de ideias, a formulação de respostas. A IA não surge num mundo onde todo mundo pensa profundamente. Ela surge num mundo que já está cansado de pensar. E é aqui que a conversa começa a ficar desconfortável. Porque pensar dá trabalho, pensar exige tempo, exige silêncio, pensar exige errar, revisar, mudar de ideia. E a nossa cultura atual não tem muita paciência para isso. A gente quer tudo muito rápido. A gente quer solução, a gente quer resposta. Então, quando aparece uma ferramenta que promete entregar tudo isso em segundos, a tentação é enorme. Mas perceba que isso não acontece só com pensamento. Olha para o corpo. O ser humano sempre foi movimento. A gente caçava, caminhava longas distâncias, carregava peso, se machucava, se adaptava. O corpo humano foi moldado para o esforço. Hoje, cada vez mais a gente busca soluções que prometem resultados sem ter nenhum processo. Não é nem uma questão médica aqui, é simbólica. A lógica é a mesma: transformar o corpo sem atravessar o caminho da transformação. E o problema não é buscar a facilidade pontual. O problema é quando a facilidade vira regra, quando o esforço é algo quase que ofensivo, quando o processo passa a ser visto como perda de tempo. Porque o processo ele não serve só para gerar o resultado, ele transforma quem você é. Um corpo que se move, ele não é só um corpo diferente, é uma relação diferente com o mundo. Essa mesma lógica aparece com dinheiro e conhecimento. Basta abrir qualquer rede social e anúncios prometendo ganhos rápidos, dinheiro fácil, sucesso em muito pouco tempo. Parece que sempre existe um segredo escondido, uma fórmula mágica, um atalho que só alguns conhecem. E curiosamente, esse caminho quase nunca envolve anos de estudo, prática, erro e frustração. Ele envolve um método, um curso, um passo a passo muito simples. A inteligência artificial, ela entra exatamente nesse cenário.
Ela não cria essa pressa toda, ela só amplia algo que já estava ali. Ela vira o atalho ideal para uma cultura que já está viciada em atalhos. Dá para usar IA para organizar ideias, para ir mais fundo no pensamento, para ganhar tempo em tarefas chatas. Mas também dá para usar para não pensar, para pegar a primeira resposta e pronto, para não revisar, para não questionar, para não ir além. No final das contas, não é a ferramenta que decide isso, é você. Bom, se você está gostando desse tipo de conteúdo, então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e já comenta, né? Como que você usa a IA no seu dia a dia? O que você acha dessa nova tecnologia, né? Que já está há um tempo, na verdade, não tão nova assim, mas que está evoluindo de uma forma muito rápida. Por isso faz sentido pensar que a IA é mais um espelho do que um inimigo. Ela reflete aquilo que já existe. Se você é curioso, ela amplia sua curiosidade. Se você é passivo, ela amplia sua passividade. Se você não quer atravessar processos, ela te oferece 1000 maneiras de pular etapas. A filosofia ela já alertava para isso muito antes da tecnologia existir. Kant já falava sobre a minoridade intelectual, que não tem a ver com idade, mas com a disposição de deixar os outros pensarem por você. No tempo dele, eram as autoridades religiosas, políticas, tradições. Hoje, talvez seja o algoritmo, a inteligência artificial, as promessas de facilidade. A diferença é que agora ninguém está nos proibindo de pensar. Pensar ainda é permitido, só não é incentivado. O risco real da inteligência artificial não é ela ficar inteligente demais, é o pensamento virar algo opcional. Algo que só alguns exercitam, enquanto o resto só consomem respostas prontas. Nesse cenário, a abolição do ser humano não acontece de forma dramática, ela acontece de forma silenciosa. Não se perde o corpo, mas a autoria. Não se perde a vida, mas a responsabilidade sobre ela. O ser humano não foi feito para viver sem fricção, sem esforço, sem processo. É no caminho que a gente se transforma. É no treino que o corpo muda. É no estudo que a mente se expande. É no erro que a consciência amadurece. Quando você elimina o processo, você elimina junto a possibilidade de se tornar algo diferente. Talvez a pergunta mais importante não seja se a IA vai nos substituir, mas talvez outra. O que acontece com o ser humano que não quer mais atravessar processos, que quer resultados sem o caminho, que quer respostas sem a pergunta? Talvez o futuro não dependa de desligar a IA ou demonizar ferramentas ou rejeitar o processo. Talvez dependa de algo muito mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Decidir continuar humano. Pensar mesmo quando dá trabalho, se mover mesmo quando é desconfortável, aprender mesmo quando é lento. Então fica a provocação final. Se tudo ao nosso redor promete resultado sem processo, a resposta sem pergunta e a ganho sem caminho, em que momento da sua vida você ainda está realmente atravessando alguma coisa?